Oi, gente, meu nome é Paula, esse é o Paulatinamente Falando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o toque é abordado em Tartarugas, até lá embaixo. Fazia muitos anos que eu não pegava nada do John Green para ler, e aí eu peguei esse daqui, que estava na casa de uma amiga minha lá em BH, e eu já tinha ouvido falar que ele falava sobre toque, e aí eu comentei e minha amiga falou, leva para você, aí eu trouxe para ler. Bom, foi uma grata surpresa. Não pela história, que se fosse pela história, na verdade ela é bem fraca, mas pela abordagem do toque, a abordagem como mostra como funciona a cabeça de uma pessoa que tem toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente não sabe, mas o John Green, né, apesar dele ser um autor de sucesso, ele é muito conhecido, né, por ter escrito A Culpa é das Estrelas, ele ainda sofre muito porque ele é portador do transtorno e ele ainda luta diariamente contra os efeitos que esse transtorno tem na vida dele. E acredito que talvez por causa disso, por ter essa vivência, ele tenha conseguido descrever tão bem os pensamentos de uma pessoa com toque. Esse livro tem como protagonista um adolescente chamado Eisa, que ela lida com toque desde a infância dela, e o toque dela se manifesta principalmente através de um medo que ela tem de ser contaminada por uma bactéria em específico. Então ela está sempre ali tirando o curativo de um corte que ela tem no dedo, ela está sempre limpando aquilo, ela está sempre pesquisando sobre essa bactéria, sobre contaminação, ela está sempre desesperada achando que ela está contaminada. Enfim, ela está sempre ali achando que ela vai ser contaminada. Eu tenho toque também desde a minha infância, mas o meu toque não se manifesta através dessas questões de doença, de contaminação, mas mesmo assim eu consigo me identificar demais com a personagem, porque mesmo quando o toque se manifesta em formas diferentes da vida, né, em áreas diferentes da vida, o padrão de compulsão e de obsessão acaba sendo muito parecido, a um ponto que quando eu lia as falas dela, os pensamentos dela, eu pensava que poderiam ser pensamentos meus sendo descritos ali naquelas páginas, igual nos trechos que eu vou ler a seguir. Eu vou ler aqui no notebook, por isso que eu vou virar para o lado. Podia ouvir minha psiquiatra me dizendo para não pegar o celular, não pesquisar as mesmas dúvidas 1000 vezes, mas peguei o aparelho assim mesmo e reli o artigo sobre o microbioma humano. A questão da espiral é que se a seguirmos, ela nunca termina, só vai afunilando infinitamente. Eu queria dizer mais, só que os pensamentos inoportunos, indesejados, não paravam de invadir a minha mente. E aí eu lembro de uma vez, antes de eu receber meu diagnóstico, que eu só recebi meu diagnóstico aos 19 anos, eu lembro de eu estar conversando com uma pessoa que era muito próxima de mim e explicando os meus sintomas, o que eu sentia, né? Eu ainda não sabia que era toque. E ele falou assim: então tá explicado porque que você é tão calada, porque enquanto a gente tá aqui conversando, você tá aí vivendo na sua própria mente. E eu falei: pois é. O John Green, ele também conviveu com toque desde a infância. E ele fala que quando ele era adolescente, ele pensava que o que ele estava passando era algo totalmente único, aterrorizante, repugnante e horrível. E eu entendo 100% essa sensação dele, porque na época que eu era adolescente, eu também não entendia. Eu achava que só eu passava por aquilo, eu não conhecia ninguém que passasse por algo parecido, e eu não sabia como explicar para as pessoas o que eu sentia. Uma coisa assim, tem coisas, tinham pensamentos que passavam na minha mente que eram tão repugnantes que até hoje eu prefiro não repetir em voz alta, nunca contei nem em terapia, porque eu prefiro não lembrar. E isso mudou, né, depois que eu comecei a fazer o tratamento, comecei a tomar medicação. E um problema muito grande que eu tinha é que eu tinha um problema muito forte com textura de sabonete e de creme de cabelo. Então, eu detestava tomar banho e mais ainda lavar cabelo, porque eu passava muito mal. Então, às vezes eu tomava banho sem o sabonete. Minha mãe sempre comentava que o meu sabonete nunca acabava.
E aí todo mundo achava que era porque todo mundo que era mais próximo, né, que convivia ali dentro de casa, achava estranho. Eu achava também que eu era porca, que eu não gostava de tomar banho. E não era verdade. Hoje eu sei que não é verdade, que eu gosto de tomar banho, eu gosto de cuidar do meu cabelo. Mas eu não sabia explicar como que eu ia falar, tipo assim, ai gente, eu fico passando mal depois que eu lavo o cabelo. Ninguém ia entender. E hoje eu entendo que é por causa da textura. E quando eu tento explicar para as pessoas, eu falo o seguinte: sabe quando alguém passa a mão no vidro, assim, a unha no vidro, e aí dá aquela sensação muito agoniante? É aquela sensação que eu sentia, só que ininterrupta, por horas seguidas, às vezes até o dia seguinte eu também continuava passando mal. Então era realmente algo horroroso. E aí, quando o John Green é perguntado sobre por que ele resolveu escrever o livro sobre essa temática, ele fala o seguinte: às vezes fico muito frustrado com a forma como o toque é retratado na mídia, seja romantizado como uma doença que lhe dá superpoderes secretos, que o torna brilhantemente observador como detetive de TV, ou como uma doença altamente estigmatizada, tratada como algo bizarro, que é algo que também me incomoda, que eu já vi em filmes, já vi em novelas, enfim. O livro, ele tem um final esperançoso, mas ao mesmo tempo realista, porque ele fala, né, é um spoiler agora, ele fala que a Eisa, ela vai conseguir superar muitas coisas, ela vai conseguir realizar os sonhos dela, sonhos profissionais, sonhos pessoais, mas ela sempre vai ter momentos de crise, ela sempre vai sofrer com esse transtorno e ela sempre vai estar tendo que reconstruir a vida dela depois desses períodos de crise. E o autor, ele também fala isso sobre a vida dele em entrevistas. Ele diz que ele já teve muitas internações e que quando ele está em crise ele não consegue funcionar no mundo, que ele não consegue sequer ler uma lista de supermercado. Eu não queria entender tão bem ele e a personagem, mas infelizmente eu entendo e de alguma forma ler esse livro escrito de uma forma tão responsável sobre o transtorno que eu também tenho me confortou. É aquele sentimento de você não estar sozinho no mundo, né? Então é isso, gente. Leiam esse livro se vocês querem entender um pouquinho mais sobre o toque. E fiquem agora com um trecho que eu separei para poder ler para vocês. Às vezes, tem esses pensamentos que a minha psicóloga chama de intrusivos. Na primeira vez que ela mencionou esse termo, eu entendi invasores, o que na verdade é bem mais apropriado, porque assim como as ervas daninhas e toda a categoria de plantas invasoras, esses pensamentos parecem chegar à minha biosfera, vindos de alguma terra muito distante e ali se instalarem, multiplicando-se sem controle. Em teoria, todo mundo tem pensamentos assim. Você está cruzando uma ponte, digamos, e quando olha lá de cima, do nada lhe ocorre que poderia simplesmente pular. Se você for como a maioria das pessoas, vai pensar cruzes, troço macabro, e seguir sua vida. Mas para algumas pessoas, o invasor pode assumir o controle, expulsando todos os outros pensamentos, até ser o único a ocupar a sua mente, de tal modo que você estará perpetuamente preso àquela ideia, seja pensando naquilo, seja tentando não pensar naquilo. Todo mundo tem pensamentos assim, mas você não consegue fazê-los parar. Tendo já passado por uma boa dose de terapia cognitiva comportamental, você diz a si mesmo: eu não sou meus pensamentos, embora no fundo não saiba exatamente o que você é.